Agora vamos conhecer a estrutura do texto. O texto começa pela introdução. Você deve situar o seu leitor. E neste momento, quem é o seu leitor? O examinador. É ele que está lendo a sua redação e que precisa ficar claro para ele que você está se posicionando sobre o tema. Você vai fazer uma síntese ou você vai introduzir e vai começar a contar uma história ou já vai dar indícios de qual caminho você vai seguir. Então você precisa situar o seu examinador. Ele precisa entender que você entendeu qual é a temática da redação. Não se esqueça de declarar, de se posicionar no seu texto. Não se esqueça de trazer elementos que contextualize, tipo quem, quando, onde, porque se você for mencionar algum dado importante, algum gráfico, não se esqueça de mencionar corretamente a fonte. A redação sempre vem com um texto base. Você já deve ter se deparado em algum momento da sua vida com esses textos e depois desses textos que são pedidos as redações. Então, foque nesse texto base também para trazer elementos para sua contextualização, para que você consiga introduzir o seu leitor no seu universo. Ainda na introdução, você vai causar um impacto, trazendo comparativos, referências bibliográficas de coisas que você tenha lido, mencionando partes históricas, assim o seu leitor já vai se direcionando, já vai percebendo aonde você quer chegar. A introdução, ela deve ter um parágrafo, mais ou menos. O desenvolvimento a gente utiliza de 2 a 3 parágrafos, tá? É interessante que no desenvolvimento estejam bem claros, né, esses parágrafos, e na conclusão nós utilizamos mais 1 ou 2 parágrafos para a conclusão. Essa deve ser a sua estrutura. Mas agora focando no desenvolvimento do seu texto, tá? Você vai trazer 2 ou 3 argumentos importantes que defendem a sua ideia naquele texto. Lembre-se de nunca utilizar a primeira pessoa, sempre a terceira pessoa. Mesmo assim, o texto dissertativo argumentativo exige o seu posicionamento. Eles querem saber como você se porta, o que você acha sobre determinado assunto. Porque isso é uma característica também do texto dissertativo argumentativo. Trazer elementos, trazer temáticas que causem discussão. Até porque o examinador vai te avaliar depois por vários itens e nós vamos falar sobre esses itens. Você vai conhecer todos os critérios de avaliação. Então no desenvolvimento você vai trazer 2 ou 3 ideias e vai escrever sobre essas ideias. Você vai apresentar uma ideia, ela é central. E os outros 2 ou 3 parágrafos, esta ideia deve se manter com coerência. Coerência é você defender uma posição e manter essa posição sem causar dúvida no seu leitor. Se você se posicionou sobre algum assunto, se você tem uma ideia sobre um assunto e usou no desenvolvimento, você deve explicar o porquê a sua ideia é a melhor ou o melhor caminho, ou porque você está certo, ou porquê que o texto base está errado, ou porquê que você concorda ou não concorda. Por exemplo, esse é o desenvolvimento. O terceiro item da estrutura do seu texto dissertativo argumentativo é a conclusão. Depois que você fechou o desenvolvimento, utilizando os 2 ou 3 argumentos e explicou esses argumentos, você vai escrever a conclusão do seu texto. Ela desperta o interesse nos examinadores de entender como você se posicionou, se você manteve o seu posicionamento e o que você propõe de melhoria para aquela situação problema. A situação problema é apresentada no seu texto base da redação. E eles querem saber de você como você é, se você é criativo, se você consegue propor algo para resolver um problema social, uma questão polêmica de situação sempre envolvendo o desenvolvimento humano e social.
As redações do Enem têm muito essa característica de sempre levar o texto base para um problema social. E na conclusão é onde você vai propor melhorias, é onde você vai propor intervenção e vai deixar muito claro qual é a sua ideia final sobre aquele assunto. Como eles vão te avaliar? Isso é muito importante. A redação vale 1000 pontos e nós temos 5 critérios de avaliação. Nós vamos falar sobre os 5 aqui.